Da CEO da Trade Insights chegando aqui. Muito bom dia para você. Ainda bom dia, Guga. 11h37, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcos. Faz muito tempo que a gente não bate um papo aqui, né? Todos nós aqui. Exatamente. Poxa, acho que desde final de 2020 ou início de 2021. Bom dia, Isa, também. Desculpa, estava aqui a Isa também. Tá certo. Guga, daqui a pouco eu trago o Marco aqui para a tela, mas primeiro eu queria comentar, a gente está falando muito sobre essa questão ainda de Petrobras, principalmente trazendo, né, toda essa questão que muitos investidores preocupados, desde a notícia do congelamento aí do pagamento de dividendos, sobre o que vai acontecer com a companhia, nesse âmbito, né, político. O Marco já trouxe ali uma análise mais fundamentalista, mas eu queria ver uma análise gráfica agora do papel, se você puder trazer a sua visão em relação a Petro 13 e Petro 4 aqui pra gente, depois a gente vai seguindo aqui com outros temas. Claro, vamos lá. Se esse é o desejo do povo, eu vou realizar. Fica tranquilo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Acho que fica mais fácil, né, para a gente poder raciocinar juntos. Tá? Passando aqui para Petro, está caindo agora 0,92. Se nós olharmos, Paula e pessoal, a gente vem já num processo de correção desde o dia 21 de outubro. Então, tivemos o evento na sexta-feira, do congelamento aí do pagamento dos dividendos. Isso trouxe uma queda de 5,5%. Acho que muda muito os ânimos dos investidores, uma notícia como essa, e ela traz espaço para uma precificação mais abaixo. O que a gente vem vendo, e é bem importante a gente analisar, é o comportamento muito dentro desse período eleitoral. Se nós olharmos, o mês de setembro, ele foi um mês de correção para as ações da Petrobras. E era um mês ali pré-primeiro turno. Então, antes do primeiro turno, a gente olhava para as pesquisas eleitorais, o Lula na frente, o mercado ficando mais pessimista em relação à sequência, o que se daria de sequência em relação às estatais. E Petrobras já vinha performando muito bem nesses últimos anos. Se nós pegarmos aqui desde do fundo ali de março, quando a gente teve ali a troca do presidente da Petrobras, que teve aquela correção, ficou bem polêmico, e abriu um espaço para um grande rally de alta de Petrobras, e a gente viu aqui esse grande rally de alta, então essa mudança de presidente, o Marcos mesmo agora acabou de falar, deixando a Petrobras cada vez mais eficiente, cada vez mais performando melhor. Então é isso que o investidor olha, é isso que o investidor estava percebendo, e trouxe uma valorização bem expressiva para a Petrobras, bem diferente do que as pessoas falavam, porque nessa época aqui todo mundo falava, não, petróleo ok, petróleo está indo bem, mas vamos olhar para a 3R, vamos olhar para a Prio, vamos olhar para a Petro Recôncavo. Então o pessoal estava olhando para outras empresas e não a Petrobras. E a Petrobras performou super bem. Nesse período pré-primeiro turno, foi um período de correção, tivemos aqui uma correção de Petrobras de 18% no mês, se a gente for pegar máximas e mínimas, em torno de 18%, 20%, e aí, havendo o segundo turno, trouxe todo um ânimo para a Petrobras, indo buscar até mesmo máximas históricas ali no dia 21 de outubro. Então tivemos aqui uma performance muito forte, aí caminha aquela última semana antes do segundo turno, vimos o que vimos, tá aí todo esse movimento em relação ao segundo turno e tudo mais, e aí entra num processo de ajuste, entra num processo de correção. Petrobras, se nós pegarmos aqui a máxima que ela teve ali em 21 de outubro, até a mínima do dia de hoje, tivemos aqui uma correção de 28%, quase um terço do valor de mercado da companhia, com tudo isso que está acontecendo aqui no curto prazo. Então, eu repito, quase um terço do valor da companhia. Então, tivemos aqui de correção. Então, olhando para isso, olhando para esse cenário, dá para a gente traçar o que dá para esperar, onde será que o preço vai buscar novamente um equilíbrio, porque, querendo ou não, no curto prazo, isso é fluxo. Investidores mais confiantes, são os investidores mais desconfiados, mais aversos ao risco, mais aversos a ficar com essa posição. Isso, num curto espaço de tempo, faz com que o preço tenha uma distorção muito rápida, muito intensa, muito forte. E é exatamente isso que a gente está vendo. Então, o que dá para nós enxergarmos aqui? Se fosse pensar assim em preço, olhando para os últimos movimentos que a gente teve aqui de Petrobras, o que dá para nós imaginarmos? Para onde eu estou olhando? Então, tem alguns níveis. Na verdade, tem dois níveis que para mim são bem importantes. Um dos níveis é a região de 28,50. Então,
Então, a gente está próximo desse valor, né? 28,50 é algo em torno de 2% do preço que a gente está aqui agora, né? Então, é uma região importante, tá? É uma região que, assim, o que eu estou analisando, né? Eu estou analisando aqui essa euforia que nós tivemos aqui final, né? Euforia essa entre os dias 13 de outubro e 21 de outubro. Então, a gente teve aqui um movimento de alta mais eufórico por parte dos participantes. Tá? Isso fez com que o mercado ganhasse uma certa volatilidade, né? Mudasse a sua percepção de risco, né? Puxasse novas ordens de compra. Né? Então, teve muita coisa que fez esse movimento aqui e por isso que ele é um movimento importante para mim, né? Que assim, foi o último grande movimento de alta, a meu ver. Tá? No momento que não se teve essa continuidade da expectativa positiva, o mercado ele inverte a sua percepção sobre está bom ou não está bom Petrobras. Nessa inversão de percepção, a gente viu toda essa correção. Então, a região de 28,50 é importante para mim e depois é a região de 22,35. Então, se escalar o pessimismo de curto prazo, né, por toda essa mudança de governo que se está tendo, né, porque são visões diferentes, né, o atual governo tem uma visão, o novo governo, né, vai ter tem uma outra visão. E ela é bem diferente uma da outra. Certo? Então, isso obviamente que vai impactar, né, nos investidores que têm hoje posição de Petrobras. Tá? E aí eu acredito que tem espaço para vir para 22,35, né, porque o mercado ele tende a ficar mais avesso a risco e isso faz com que o preço ele venha para o patamar mais abaixo. Tá? Acho que de movimento positivo que nós podemos ter aqui em Petrobras, acredito que o tema, né, o preço da commodity, né, o preço da commodity petróleo, né, que agora está trabalhando na região de 98, está praticamente aqui nos $100, né, se nós formos pegar aqui o Brent, né, tivemos já abaixo de $80 alguns meses atrás, agora está trabalhando na casa dos $100 e o mundo olhando novamente para a China, né, olhando, assim, ganhando escala essa narrativa de né, eliminar a política de Covid-0 lá na China, né, isso acontecendo traz novamente uma expectativa, né, sobre crescimento novamente mais forte. Então, tudo isso faz com que o mercado olhe novamente para as commodities com mais força. O minério de ferro ganhou novamente notoriedade, né, nos noticiários, o petróleo vai ganhar novamente notoriedade nos noticiários, né, e isso tende a impactar e trazer um fluxo de investidores para comprar Petrobras novamente. Né? Então, isso poderia fazer com que Petrobras voltasse aqui, se mantivesse aqui acima da região de 28,50. Tá? Então, se isso acontecer, acredito que tem espaço para voltar lá para os 34,65. Tá? Por hora, está num processo de correção. Sexta-feira se mostrou, né, muito intenso o processo de correção. Hoje, né, a gente, mais uma vez, teve um processo de venda, mas no início da manhã, né, no início do mercado, nós tivemos aqui um processo maior de venda, só que a gente vê que, ao longo do dia, o mercado está mais lateralizado. Então, vamos ver como é que vai ser a sequência, como é que vai se desenrolar ao longo do dia de hoje. Então, essa é a minha visão aqui para Petrobras nesse momento, Paula. Maravilha, Guga. Eu vou trazer o Marco Saravalli, já que você falou que fazia tempo aí que não falava com o Marco Saravalli aqui no News. Vamos lá, né? O Marco está aqui. Fica à vontade, Marco. Bom dia, pode fazer sua consultoria aí, já que o Guga deu a brecha. Tá bronzeadinho o Marco. O Marco tá bronzeadinho, Paula. Acho que o Marco estava, né, pegou sol esse final de semana. Com certeza não foi aqui em São Paulo, não. O sol da laje. O Guga, eu acho que a pergunta eu acho que você já deixou claro, mas só para reforçar, duas perguntas em uma. Muita gente está esperando, vamos trabalhar com o cenário básico que vence dividendos agora no final do mês, né, DataX. Aquela velha frase, vale a pena esperar, vamos esperar o papel até o final do mês, né, lá pelo dia 20, um pouco mais para frente, ou já sair, como você falou, está realmente numa tendência de curto prazo de queda, vale a pena esperar. Então a pergunta é, Marco, Guga, vou esperar pegar esses dividendos, depois eu vendo ou não, já vamos sair. E segundo, até a gente está vendo aqui, eu estava falando com a Débora, um volume muito forte em Petro, mais ou menos 3 vezes o volume da Vale, né? Fazendo uma comparação simples entre preferencial e a Vale, né? Será que os investidores, e a pergunta que eu passo para você, será que vale a pena trocar a Petro por Vale, tendo só essas duas opções como as mais líquidas em commodities, né? Vamos dizer assim. Pergunta super simples, né, Guga, para começar o dia. Vai custar caro, Marco Saravalli.
aquela respostinha, né? Pô, depende, né? Depende, né? Depende do tamanho do investidor, depende da estratégia, né? Porque tudo, querendo ou não, depende do fluxo de curto prazo, né? Se nós formos olhar para, assim, ao meu ver, tá? Quando a empresa ficar X, tá? Provavelmente vai ter um fluxo maior de venda, certo? Até porque o pessoal vai pegar esse dividendo e depois, né, para o próximo resultado, será que o novo governo, né, a nova política do novo governo, será que não vai impactar nessa performance que está se tendo hoje, né, nessa performance, nessa distribuição de dividendos que se está tendo hoje? Né? Essa é uma primeira pergunta que se faz. Tá? Então, se tu já está satisfeito com a rentabilidade, com a performance que se pegou na Petrobras, tá? Obviamente que tem aquele efeito, tem um efeito chamado pico-fim, né, em economia comportamental. Quando o cara está posicionado, e estava posicionado ali uma semana antes das eleições, que estava vendo aquela máxima histórica, ele faz aquela conta, né? Tipo, puxa, mas se desvalorizou 28%. Antes eu tinha, só para arredondar a conta, tá, gente? Antes eu tinha, imagina, 100 mil reais, agora eu tenho 78 mil reais. Né? Gera um impacto na percepção do investidor. Né? Eu botei 100 mil reais porque fica fácil de fazer a conta, tá? Não é porque não é para falar que todo investidor tem que ter um grande volume financeiro. Né? Mas imagina, você tinha lá 100 reais, agora você tem 78 reais, é o valor da sua posição. Né? Claro que esse efeito, né, pico-fim, impacta e faz com que as pessoas destravem um outro viés, né, que é a aversão à perda. Né? Então ficaria, poxa, eu não quero desfazer da minha posição. Né? E aí depois vem vários outros viés que impactam a forma como tu analisa o mercado. Tu vai olhar, puxa, mas vale o minério de ferro, o petróleo, tá na casa novamente dos $100 o barril, China vai bem. Então a gente começa a buscar informações que validem, né, aquela posição que nós possuímos, porque a gente não quer assumir uma certa dor, né, que se está tendo porque estava performando melhor antes, né, do que está performando agora. Então o investidor precisa trabalhar isso na sua cabeça. Precisa ter mais clareza do que de fato está procurando em cada uma das operações. Então, se a tua vontade é, depois do pagamento de dividendos, zerar suas posições, eu diria que, poxa, tem um risco grande aí em manter essa posição. Tá? Tem um risco grande de manter essa posição, porque você está mantendo uma posição até um evento acontecer. Esse evento tem uma data, provavelmente quando esse evento entrar, vai ter um aumento de liquidez na ponta vendedora, né? E aí isso vai fazer com que o preço do papel, né, tenha uma certa desvalorização. Tá? Entre outras questões, né? Também tem que se olhar também para a questão de opções, né? Tem que analisar, tem que acompanhar como é que estão as posições, né, dos investidores em cima das calls, em cima das puts, porque isso também ali vai trazer bastante informação, porque tem uma mudança, né, de governo, tem uma mudança de política, tem uma mudança de percepção e, obviamente, vai impactar muito, né, no como os investidores vão estar tomando risco em cima das suas posições de Petrobras. Né, vai mudar as expectativas dele em relação à Petrobras. E isso vai fazer com que o preço do papel se movimente bastante. Né? Então, primeira resposta para o Marcos, se eu não respondi, se ficou confuso, a minha opinião é, se você já está satisfeito, eu zeraria a minha posição. Tá? Zeraria a posição. O segundo ponto é a questão da troca, né, Petrobras por Vale. Eu gosto do momento da Vale, eu gosto do comportamento do papel nesses níveis de preço. Tá? Eu gosto da tese da China, né, em algum momento ter que voltar a crescer muito forte. Né? A gente viu isso ali em 2020, a gente viveu isso ali em 2020, foi muito intenso, foi muito forte. Né? Tanto que, final de 2020, início de 2021, todo mundo queria ter Vale, só se falava de Vale, né? Vale performou super bem, né? E está super bem estruturada. Eu gosto da tese de Vale. Tá? Então, poxa, se você está satisfeito já com uma determinada posição, teve a performance, surfou esse movimento de alta, esse rally que se teve em Petrobras e com as commodities, já que mudou o cenário, mudou o contexto, faz sentido, né, perceber que mudou o risco. Então, faz sentido também trocar de posição. Então, eu gosto do momento da Vale, gosto da tese da Vale. Né? Já olhava com muito carinho, né? Acompanho com muito carinho o movimento de Vale, até porque também tenho todos os meus vieses também, estou impactado, surfei aquela onda de 2020, né? E quero surfar a próxima onda. Né? Acredito que em algum momento a gente vai ver aí o mundo voltando a crescer forte e, quem sabe, com toda essa mudança de política do Covid-0 na China, né, que está se conversando,
isso não possa trazer uma aceleração nesse movimento. Querendo ou não, o investidor tem que tomar risco antes das coisas acontecerem, né? Depois que as coisas acontecem, acaba a simetria, acaba a margem, acaba a possibilidade. Então, tem que ter um pouco de ficar olhando para os sinais e os ruídos que o mercado vai apresentando e tentar surfar eles da melhor maneira possível, tendo uma relação de risco-retorno inteligente, né? E tomando posição conforme as janelas de oportunidades vão surgindo. Tá certo. Respondido aí, Marcos Saravalli? Eu vou trocar aqui agora só a minha posição. Aproveitar. Marcos, só você. Tá certo, Guga. Obrigada, quero agradecer. Obrigada pelo seu tempo, pela sua ajuda. Sempre um prazer. Obrigado, gente. Grande abraço. Bom dia. Bom dia. Até mais. Valeu.